Eu peguei sobre um tema que, assim, bem intenso para mim, assim, né? Que é a paciência. Tô num processo aqui, né, cara? É, tô num processo profissional e pessoal aqui que demanda bastante paciência nesse momento, né? E que, lógico, quando a gente tenta, né, pensar num tema, assim, a gente acaba é, buscando, buscando algum livro, buscando alguma coisa. E a paciência me veio em diversos momentos, em diversos livros. Então, eu decidi falar, cara, preciso falar sobre isso, preciso estudar sobre isso, né? E primeiro de tudo é que eu gosto bastante, né, de a partir do movimento aqui, né, de a gente pegar um tema, a gente conseguir segregar ele em algumas partes, né? Então, primeiro a gente tem a consciência, a reflexão do que é a paciência. Então, vou falar um pouquinho para vocês, uma reflexão que eu tive aqui, né, pessoal. Depois, trazer um pouquinho sobre a prática da resignação e a importância dela, né? Depois, falar um pouquinho sobre o controle das emoções, que é muito importante para a gente conseguir, né, buscar cada vez mais essa paciência. E por fim, a transformação pela ação. Acho que fica legal, achei uma ideia didática aqui, para a gente conseguir já, a partir do tema da paciência, a gente sair daqui com, né, já com alguns goals ali, alguns objetivos bacanas ali para a gente ir evoluindo, né? E o primeiro de tudo, acho que, assim, como, né, minha mãe sempre fala, acho que é legal a gente buscar também a reflexão em conjunto. Eu busquei, a primeira coisa que eu fiz é o que é a paciência, né? E a paciência, ela tem diversos sinônimos ali, né, diversas avaliações. E eu pensei aqui, o que que vocês acham que é a paciência? Podem me falar aqui, vocês, qual que é, assim, a palavra, que é, em uma palavra só, qual que é o mais próximo que você avalia como uma visão de paciência, né? Sei. Esperar, bacana, legal. Ouvir, serenidade. Olha, todas as palavras, ó, ouvir, serenidade, esperar. Todas as palavras que eu não tinha. Oi? Escolha. Muito bem mesmo. Eu pensei, né, tolerância também, tem também, compreensão, né? E teve calma, bacana também. E assim, a que mais, assim, todas perfeitas, né? Todas muito boas pra gente ter essa reflexão. E teve uma que não fui eu, né? Foi o Livro dos Espíritos que falou, né? Que é a resignação, que é uma que nem passou pela minha cabeça, mas a gente buscando ali, né? Tentando entender um pouco mais sobre a paciência, tem no Livro dos Espíritos a pergunta 682, que fala sobre a resignação, e na resposta vem o sentimento da paciência. Isso, né? Assim, vou ler aqui para vocês, né? Vou aproveitar aqui para ler um pouquinho. Mas a pergunta é o seguinte: para o homem de bem e para aqueles que praticam as leis de Deus, há necessidade da resignação? Né? E a resposta vem assim, né? A resignação é um sentimento de paciência e de submissão à vontade de Deus. Ele sabe que todas as dores são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Acho que esse murmurar é bem intenso, bem intonativo, né? E, basicamente, o que que seria essa resignação que ele está comentando aqui? É uma resignação que daí você buscando ali em alguns livros, algumas visões, a resignação é uma resignação ativa, né? Porque a gente olha como resignação que é o aceitar as dificuldades ou situações da vida, né? Mas não é aceitar de forma inerte, né? Não é você ficar parado e simplesmente aceitar as coisas e, sei lá, teve algum problema no trabalho e você simplesmente ficar inerte ali e não tomar uma ação em relação a isso. Isso não é a paciência, né? A paciência seria você conseguir interpretar a situação, interpretar as dificuldades da vida que todos nós temos, mas saber a partir dela conseguir buscar com sabedoria a ação, a ação mais correta, a ação sem impulsividade, né? A ação sem você é, sem descontrolar as suas emoções, você conseguir interpretar de uma forma bem, né, dar dois passos para trás, como a gente fala aqui, né, né, na conversa, né, pessoal, mas você conseguir dar dois passos para trás e conseguir tomar as melhores ações, né, nessa dificuldade que você está passando, né. E, assim, passar um relato pessoal meu, assim, eu estava conversando com a minha mãe antes de vir para cá, e eu passei, cara, quando a partir do momento que eu decidi que eu vou fazer, que eu vou falar sobre o tema paciência, foi na segunda-feira,
né? Comentei com meu pai, comentei com minha mãe, falei, vamos falar sobre isso, me passa algumas, me passa algumas palestras, porque já tem alguns exemplos legais, né? Pô, aí eles, obviamente, né? Sempre me auxiliando demais. E, e eu passei por diversos momentos de reflexão da paciência durante essa semana. Acho que o mais assim, pujante ali, que me trouxe mais reflexão ainda, foi na quinta-feira, que eu tenho um certo, né, eu falo com um certo problema aqui, eu falo parte pessoal, é uma reflexão minha aqui para vocês entenderem. É questão de horário, assim, tipo, de reunião para trabalho. Eu sou, assim, eu tenho uma dificuldade bastante de saber controlar minhas emoções. E minha mãe sabe bem disso, que quando chega próximo de um horário ali, eu não quero atrasar, então eu acabo ficando bem nervoso, assim. E na quinta-feira, lá em São Paulo, tô morando em São Paulo, né? Na quarta-feira à noite teve um caos, assim, choveu pra caramba, né? Então teve, assim, teve até infelicidades ali, né? Mortes e tudo mais. Então a gente tem que ter uma gratidão ali de poder ainda estar íntegro, né? Fisicamente. Mas, assim, teve, assim, árvore na pista e tudo mais. E eu acordei, assim, né? Sempre cedo e tinha uma reunião 8h30 da manhã. Não consegui, fui, fui pegar a locomoção. Durante o trajeto, sempre aumentando e aumentando e aumentando, eu não ia conseguir chegar no horário. Eu falei, o que que eu posso fazer agora? Normalmente eu ficava maluco, assim, sendo bem sincero. Mas eu peguei, com essas reflexões que eu estava tendo, né? Então, putz, eu tô estudando sobre isso, cara. Então, vamos saber, ter sabedoria, que é o que eu comentei agora, né? Ter sabedoria para olhar e tomar a melhor decisão. Assim, olha, eu vou mandar uma mensagem para quem vai participar das reuniões que eu não vou estar participando presencialmente e eu vou para algum lugar aqui perto, que eu estava no meio do percurso, vou a algum lugar aqui perto para fazer essa reunião. Eu fui, né, sentei lá tranquilo, tinha 15 minutos antes, mandei as mensagens necessárias. Depois eu fiquei sabendo que quase todos também não iam conseguir participar, então muitas vezes você está lá nervoso, né, assim, com medo do que pode acontecer, e normalmente os outros também estão passando as mesmas coisas. Se você for transparente com a pessoa, ou saber ter, né, uma sabedoria para conseguir comunicar da melhor forma, você sempre vai ver que não é toda essa loucura assim. Né? Fiz a reunião, depois da reunião fui para lá e deu tudo certo. Então, é, você vê que, assim, você pode tomar muitas ações ali positivas no momento complicado, né? E isso foi um grande exemplo para mim. Acho que para vocês conseguem ver facilmente ali de um movimento ali que você, puta, não era tudo isso, né? E muitas vezes a gente faz isso, só que depois que já passou, né? Depois que você já tomou ação impulsiva, depois que você já brigou com alguém, depois que você já acabou respondendo não da melhor forma, tendo uma reação não da melhor forma no momento ali, e depois você olha e fala, não precisava, né? Então, nesses momentos, você conseguir dar dois passos para trás e avaliar se de fato você consegue tomar uma ação ali que seja um pouquinho mais tranquila, mais serena, né? Seja serena como você comentou, né, Wes? Mas é isso. E a partir disso, qual que é o grande, assim, assim, um link legal, né, que a gente faz aqui a partir desse movimento, né, de você adquirir um pouco mais de paciência, tendo uma resignação maior? É a filosofia estoica, né? A gente juntando com isso, a gente vê a filosofia estoica assim, tem até uma frase legal aqui da filosofia que é a chave para uma vida tranquila, na aceitação racional do que não pode ser controlado e na ação serena diante do que pode ser transformado. Então, nas ações que você consegue tomar, né, que nem no meu caso aqui, você vai lá, você consegue tomar uma ação serena ali diante da situação. No caso de algo que você não pode controlar, por exemplo, o sentimento de outrem ou algo que alguém está falando sobre você ou para você, você saber ter uma aceitação racional disso, é, de que você não precisa ser reativo ou você precisa entender, ter uma empatia com o que a pessoa está passando e fazendo, né? Não que você faria a mesma coisa, mas você entender que ela está no momento dela e que você tem que ter uma certa empatia com as ações que ela está tomando, né? Então, essa frase aqui, estoica, eu achei, assim, basicamente é falando sobre o que é a filosofia. Então, se vocês, né,
tem um certo interesse. Acho super legal você buscar sobre a filosofia estoica, que ela traz bastante conhecimento em relação a isso, em relação à paciência, resignação e tudo mais. E dentro dela, né, tem a frase do Sêneca, que é um dos filósofos, passando um pouquinho, né, essa filosofia estoica, ela é bem antiga, da Grécia Antiga, então é, e tem vários filósofos que eram dessa filosofia. E o Sêneca, ele era um dos mais famosos, e ele disse, né, tem uma frase interessante dele que fala que a paciência é uma virtude que nos ensina a suportar com serenidade as coisas que não podem ser mudadas. Então, muito parecido com o que com o que eu citei aqui sobre a filosofia estoica, né? Então, a gente seguir com essa serenidade, essa empatia com as ações dos outros, que a gente não consegue controlar, né? E, bom, partindo dessa parte da consciência, né, que eu falei, né, consciência e reflexão, né? Em poucas palavras é isso. Você saber ter serenidade, ter empatia com a ação dos outros, para você não, né, ter uma reação é, que você mesmo não queria. Muitas vezes, que nem eu comentei, muitas vezes você não quer ter essa reação. Você acaba por um descontrole ali emocional ou uma certa falta de empatia com o que você está vendo do outro, você acaba tomando essa ação precipitada, né? E uma ação serena conforme algumas dificuldades que podem ocorrer durante o dia, durante a sua vida, né? Então, no meu caso ali, esse casuística, né? Esse caso que aconteceu comigo na quinta-feira, que no final das contas deu tudo certo, mas poderia ter dado muito errado, né? Se eu tivesse é, tentado ir até lá, é, ou feito qualquer outro tipo de ação, não ter falado com o pessoal lá e entendido que todos estavam passando pelo mesmo problema, né? Que muitas vezes eu já fiz isso no passado e que dessa vez acabei tomando essa ação, que foi, para mim, foi maravilhosa. E a partir disso, né, dessa parte da consciência, a gente vai para a prática da resignação. Daí eu vou entrar um pouquinho mais no conceito, né, pegar esses livrinhos aqui, um pouco, né, Jesus do Lar, Fonte Viva, Evangelho segundo o Espiritismo, são poucos assistentes aqui, né. Mas eu peguei um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é um capítulo inteiro, tá, porque é muito grande, mas é um item lá do Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? É o item da paciência. Vou dar uma lida para vocês, porque é maravilhoso aqui para entrar nesse tema. Só puxar aqui. É o item 7, tá? Então, se vocês quiserem depois acompanhar, dar uma lida um pouquinho com mais calma. Mas ele diz assim, tá? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. Aí agora vem a parte, né, que fala um pouquinho mais sobre a paciência. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, você olhar, basicamente, né, o que ele fala aqui, é você olhar as dificuldades da vida não como um olhar de reclamação, né, como oportunidades para que você consiga aprender e melhorar, né? Claro, nós somos seres humanos, eu sei quanto que é difícil isso, não é só uma simples palavra que vai fazer a gente que mude, mas você conseguir entender que essas dificuldades, elas são feitas para quê, né? Por que você está passando por isso, né? Qual a importância disso, né? O que te fez refletir diante dessa situação que você está vivenciando, né? E isso você pode trabalhar em todas as situações da sua vida. Sempre tem alguma dificuldade, algum problema. Você está no trabalho ali, sei lá, né? Você acaba o Wi-Fi. Nossa, é uma coisa bobinha, né? Mas puta, será que não era para eu dar uma respirada, tomar um café, voltar? Assim, tudo tem um motivo, né? Tudo tem a sua forma de você conseguir interpretar e ver como uma oportunidade de aprendizado. A vida é difícil, eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores.
O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofrei ele do que qualquer um de vós. E nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Essa aqui, assim, até arrepia. Porque você vê assim, né, você acaba entrando no seu egoísmo, né, de, puta, por que isso está acontecendo comigo, né? Por que essa dificuldade está acontecendo comigo? E a gente esquece tudo que Cristo passou, Chico Xavier passou, se você for olhar a bibliografia dele, né? As mães de Chico, todas as dificuldades, os percalços que cada um passou e que a gente normalmente a gente está com uma vida muito mais branda, muito mais mansa, entre aspas, entre diversas aspas, obviamente, e que às vezes a gente acaba é, se possuindo de reclamações e dessas situações da vida e não acaba vendo o todo e tendo a gratidão e a oportunidade e ver a oportunidade que a gente tem aqui, né? E que muitas das vezes tem muitas pessoas ao nosso redor que estão com umas dificuldades muito maiores e que a gente não está enxergando, né? Então a gente trabalhar a gratidão em todos os sentidos. Isso traz a paciência consigo, tá? Bom, tem um capítulo também do Jesus no Lar, eu não vou ler aqui porque ele é um pouquinho mais longo, que é o Incentivo Santo, o capítulo 41, depois se vocês quiserem pode dar uma lida. Mas é basicamente sobre isso. Ele, Jesus compartilha, né, sobre um aprendiz que quando ele estava tentando, é, ele estava ele estava com algumas falhas, né, obviamente como qualquer ser humano ele possuía suas falhas e ele decidiu parar de fazer, de parar de ensinar as pessoas, que era o que ele, como ele era um aprendiz, ele estava ensinando outras, né, que estavam na região, e ele decidiu parar. Falou assim, ó, eu vou me silenciar. E Jesus, durante essa passagem, mostra que você está em constante aprendizado. Então, se você tem a oportunidade de ensinar algo que você aprendeu, faça, né? E trabalhou bastante essa visão do egoísmo, do ego, né? Se eu só estou errando, não vou mais fazer. Não, cara. Você tem os seus erros, como qualquer outro ser humano, né? Nós não somos perfeitos, mas você tem suas virtudes. Então, a partir dessas virtudes que você mesmo avalia, ensine, né? Mostre o melhor caminho para os outros diante de uma visão que você possui, tá? Então, isso aqui é legal para você ter uma reflexão de que nós não somos perfeitos, mas nós temos nossas virtudes e você não precisa ser impaciente nesse caso, né? Como posso usar, né? Ser impaciente nessa visão de que eu só vou ensinar, só vou entregar algo quando for perfeito. Então você não vai entregar nunca, né? Porque a gente está sempre em constante aprendizado. E a gente está aqui para entregar, né? Então está aqui para auxiliar os outros, auxiliar os mais novos, auxiliar, né? Tentar ajudar a sociedade como um todo, né? Bom, e a partir disso, acho que essa parte é mais a prática da resignação. Acho que nessa visão do Jesus no Lar, ele mostra bastante que como que a gente pode trazer essa prática no dia a dia. E depois aí a partir dessa visão, né, da consciência, que é o que a gente já trabalhou, reflexão, vai para a prática da resignação, da prática da resignação, agora a gente vai no controle das emoções. Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis também para a gente conseguir, né, durante o dia a dia, ali, a gente ter o controle e saber tomar as ações de forma controlada, ali, né, saber trabalhar bem as nossas emoções. E trouxe 4 tópicos aqui, né, que são interessantes aqui, que eu busquei ali, né, de algumas pessoas que falam bastante sobre isso, sobre, né, autocontrole, né, que daí vem o autoconhecimento, que é o primeiro tópico. Você saber as suas falhas, saber conhecer os seus sentimentos. E olha, nessas situações aqui eu fico muito nervoso. Eu vou falar por mim. Nessas situações de falta de controle de horário. Essa assim, é a situação que mais me tira do controle que eu vejo assim, ultimamente. E eu moro em São Paulo. E tem trânsito. Então é um movimento bem. Eu sei que todos os dias eu tô lá para aprender. Eu falo, olha, Pedro, saia 20 minutos antes, saia 30 minutos antes. Fique tranquilo.
Então é isso que eu sempre tento trabalhar na minha cabeça e eu sei que é difícil. É algo penoso para mim. E todos têm alguma situação que é um pouco mais penosa, né? Alguma situação, por exemplo, que alguém, né, sei lá, é teimoso com você, ou tem alguma situação que seu filho faz que você se incomoda. Você saber entender isso, você ter o autoconhecimento de que, olha, essa situação me impacta muito, para que na próxima vez você consiga dar esses dois passos para trás que eu comentei na consciência, na reflexão, né? A partir disso você não vai ter uma reação tão desproporcional ao que você imagina, né? Ao que você gostaria, né? Você vai conseguir trabalhar um pouco melhor essa situação, né? E, e daí eu coloquei até né, uma reflexão aqui para vocês, né, para ter um pouquinho mais de autoconhecimento. O que você avaliou que você mais te afetou? O que mais te lembra no final do dia? O que você mais lembrou de uma coisa que foi negativa? Uma coisa, é sempre bom, né, ter uma visão positiva. Você coloca umas 3 positivas e uma negativa, para não ficar não tão ruim assim. E você saber trabalhar a visão negativa. Aí você vê, olha, cara, isso de verdade, isso assim, me incomodou. Então, vamos saber trabalhar em relação a isso. E você vai vendo, se todos os dias isso está acontecendo que te incomoda, é um ponto que você tem que trabalhar com maior preponderância, né? E aí eu falo, que nem eu comentei, no meu caso, sempre foi, a partir dessas reflexõezinhas que eu estava fazendo, sempre foi essa questão de horário e tudo mais, né? Questão de profissional, né? Daí da segunda eu coloquei como uma reinterpretação das situações. Então, aquela visão da empatia, eu acho que entra muito, tem um link muito direto com isso, porque quando você está numa situação, normalmente obviamente você está olhando pela sua visão, você conseguir sair um pouco dela e entender o que, por exemplo, a pessoa acabou falando para você, se ela falou sem querer, se, assim, você consegue entender a situação quando você sai um pouco dela, né? Quando você se distancia, você consegue avaliar como um todo, né? Você vê tudo por exemplo, tudo que a pessoa passou para acabar falando isso com você, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou que você acabou falando para ela ter esse tipo de ação. Essa reinterpretação das situações é importante para você conseguir buscar essa visão, né, desses dois passos para trás, como a gente sempre fala, né? E já linka com a empatia, que eu coloquei no terceiro ponto, que é entender as intenções e as limitações do outro, né? Você vê que o outro, assim como você, não é perfeito e tem as suas limitações, né? E assim, para você conseguir, através da empatia, você conseguir moderar esses sentimentos, né? E trazer uma reação um pouco mais equilibrada de alguma situação. E, uma, e um ponto que eu acabei escutando, né, posso dizer, uma palestra que eu achei super interessante, que é o desapego das expectativas. Eu achei super interessante isso para a gente conseguir trabalhar o controle das emoções. Porque normalmente, quando você toma emoção, quando você acaba descontrolando um pouco as suas emoções, é quando você é frustrado. Quando você se frustra de algo. Então, se você se desapegar das expectativas, nesse movimento, você não vai se frustrar tanto. Então você vai estar mais moderado. Você vai conseguir entender melhor, né? Aí eu falo por exemplo, eu adoro futebol. Quando eu coloco expectativa, né, vai. Agora quando você vê e fala, olha, vamos ver no que dá. Você fica muito mais tranquilo. Fica muito mais tranquilo. Quando você coloca uma expectativa, não, vai ser campeão, e perder, você sofre muito mais do que quando você vai, vamos ver, vamos torcer, vamos ver no que dá e acabar eventualmente perdendo ou algo do tipo, você vai ficar muito mais tranquilo. Estou dando exemplo aqui de futebolístico aqui, mais da minha visão, tá, gente? Mas é isso, eu acho que são esses 4 pontos, então, citando novamente, autoconhecimento, reinterpretação das situações, empatia e desapego das expectativas, né? Então, acho que esses 4 aqui auxilia bastante a gente a ter esse controle um pouco maior das emoções, ser um pouquinho mais moderado, né, e conseguir ter uma reação ali um pouco mais paciente e assim, resignada das situações do dia a dia. Acho que isso é super importante. E veio o 4 ponto aqui que eu coloquei, que é a transformação pela ação, né? Então, como que a gente vai colocar isso em prática, né? Basicamente, todos nós já sabemos, né? Porque a gente, quando faz uma reflexão assim, já, nesse movimento aqui eu poderia ter feito isso, ou na próxima vez eu vou fazer aquilo. Acho que a gente já consegue ter uma reflexão pessoal aqui de alguns movimentos que a gente pode ter um pouquinho mais de paciência,
né? Tomar uma ação um pouco mais moderada. É. E eu peguei uma frase aqui do Gandhi, que é super, assim, né? Olha, peguei, né, pessoas aqui muito importantes aqui que vai nos auxiliar demais, que é a paciência é a fortaleza do fraco, que ele diz como fraco, né? Entrando todo o contexto dele, né, daquele movimento que ele vivia, no contexto histórico que ele vivia. E a impaciência é a fraqueza do forte. Né? Essa frase ele falou quando ele estava preso. E é uma troca, né, que a gente vê, né? A paciência é a fortaleza do fraco e a impaciência é a fraqueza do forte. Mas a gente sabe que ele não está falando do forte e do fraco. Ele sabe que, na verdade, são movimentos do contrário. Né? Que, na verdade, ele está falando que ele é o fraco, mas, obviamente, a gente sabe que ele sempre foi o mais forte de todos, né? E eu vou pegar aqui o texto aqui do Fonte Viva, que é guarda a paciência. Então, esse textinho aqui do Fonte Viva é maravilhoso aqui para a gente finalizar, né, com essa transformação pela ação. E é o capítulo 129, depois se vocês quiserem dar uma lida, super bom. Eu comentei, guarda a paciência, né? E ele sempre vem com um textinho aqui de alguma das passagens para antes de iniciar falando um pouco sobre, tá? E nesse texto vem assim, né? Por que necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? É do Paulo, tá? Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarás que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encandeiam ao problema e à dificuldade. Aqui novamente falando sobre as dificuldades, né? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita, né? Como que a gente vai ter essa reação? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-se-á, os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente, se as provas te encarcerarem nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa, cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então aqui, novamente, a gente fechando aqui toda a visão que a gente tem do tema de paciência aqui que eu trouxe para vocês, que é trazendo, através das dificuldades, a gente saber como tomar as melhores ações de forma serena, de forma resignada, né, e que a gente consiga, através disso, ter um pouquinho mais de reflexão dos movimentos que a gente faz, com as pessoas que a gente ama. Normalmente a gente toma umas reações que nós mesmos sabemos que não é a correta depois de 5 minutos. Então por que não fazer isso no momento, no agora, né? Você responder a pessoa que você ama, ou as pessoas que convivem contigo, né, no trabalho, na escola, em todos os lugares que você está, você saber tomar essa ação um pouco mais serena, porque elas também merecem assim um pouco mais, né, de carinho, um pouco mais de amor que a gente consiga entregar. Mas é isso, acho que basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer ponto, tô sempre ouvidos aqui, super legal ter algum feedback, alguma coisa do tipo. Mas agradecendo demais aqui a oportunidade de estar falando com vocês.